Oi, gente. Nem ia gravar pra vocês, mas tem uma coisa aqui, sabe? Tem muita gente que me pergunta o porquê do meu nome ser Miss Liane, tá? Então, hoje eu vim contar um pouco da história do meu nome, do nome dos meus irmãos pra vocês. Gente, minha mãe era muito novinha, a porta do guarda-roupa tá aberta, tá quebrado não, viu, gente? Porque tá aberto, de banho tá agora. E eu vim contar um pouquinho pra vocês, tá? Ó, começando do começo do começo. Minha mãe, eu acho que já contei aqui pra vocês que minha mãe era apaixonada por música. Minha mãe já é falecida, tá? E ela era apaixonada por música. Tanto é que o nome da minha filha, que ela ainda conheceu, é Mariane, por causa da música do Bruno Marrone. E minha mãe, no tempo, quando ela era novinha, ela engravidou do primeiro filho dela, que é meu irmão, né? E só que aí, gente, o pai não quis, né, saber da criança. E mesmo assim, minha mãe lutou, sabe? E teve só o meu irmão. Só que aí, gente, tô gravando, Só que aí, gente, ela precisou ficar internada. E minha avó não era dessas melhores mães do mundo, entendeu? Minha tia também já era tudo casada e ela não tinha ninguém. Aí teve uma prima dela, filha de uma tia dela, que era irmã do meu avô, se ofereceu para tomar conta do meu irmão enquanto ela estava no hospital internada. Aí, certo, né? Ela deixou. Ela deixou. Aí, quando ela saiu, aí as parentes dela disse: Não, mulher, deixa ele aqui, que você vai trabalhar. E você deixa ele aqui com a gente, você não tem que deixar mesmo. Aí minha mãe deixou lá. Só que aí, gente, ela não conseguiu ficar. Por que eu tô contando essa história antes do nome? Porque aí tudo vem a ver com o nome, né? Depois, você tem que trabalhar pra dar as coisas. Aí ele não sei o quê. Certo, minha mãe continuou trabalhando. Só que ela não aguentou, né? Ficar longe do filho dela. E decidiu pegar o menino de volta. De volta não, né? Que ela não tinha dado. Ela decidiu parar de trabalhar pra tomar conta do meu irmão. Só que aí elas não deram mais o menino pra minha mãe. Não deram. Aí minha mãe fez o quê? Entrou na justiça. Só que como eu já falei aqui no vídeo, né? Como ela era muito nova, não tinha emprego, o pai não quis assumir a criança, ela decidiu, como é o nome daquilo? Aí o juiz determinou que só ia dar a guarda do meu irmão para minha mãe se minha avó assumisse total responsabilidade. Já como era ela muito nova no tempo. E sabe o que foi que minha avó disse, gente? Que não ia ter responsabilidade nessa criança. E então o juiz deu a guarda para a tia dela, né? Para a tia, para a prima, né? Que foi quem criou meu irmão. E por que eu tô contando essa história? Aí o nome que ela colocou no meu irmão, ela chegou sim a registrar, ela registrou meu irmão, tá? Porque ela não tinha dado, né? Elas ficaram para tomar conta enquanto ela trabalhava, né? Enquanto ela ficou internada, depois enquanto ela trabalhava. Ela era apaixonada por música. Aí ela era apaixonada por Fábio Júnior e por Christian e Ralph. Então, como foi que ficou o nome do meu irmão? E o sobrenome da minha mãe é dos Santos. Aí, como o pai não quis assumir, né? Ficou Fábio, de Fábio Júnior, e Christian, de Christian e Ralph. Aí ficou Fábio Christian dos Santos, o nome do meu primeiro irmão, tá? Aí, certo. Foi meu primeiro irmão. Aí eles ficaram, né, com a guarda, porque foi como o juiz determinou. Só que, sabe aquela mãe desesperada, gente? Minha mãe era apaixonada por criança. Sabe aquela mãe desesperada? Sabe aquelas mães quando você tira o filho dela? Ela ficou praticamente enlouqueceu. Tanto era que na época eles tinham um carro. Não sei que carro era, se era Fusca, não sei o que era. E eu lembro que minha avó dizia que ela ainda chegou a tocar fogo nesse carro deles, tá? Porque ela não aceitou essa decisão do juiz. Mas como era juiz, ela tinha que aceitar, entendeu? Só que ela meio que deu aquele surto, sabe? Por ter tomado o tão querido filho delas. Pronto. Primeira parte, meu primeiro irmão, é o mais velho. Ele é 4 anos mais velho que eu. Ela ficou um tempo trabalhando, depois voltou para casa da minha avó. Quando ela voltou para casa da minha avó, ela conheceu meu pai, tá? Ela conheceu meu pai. Aí, quando ela conheceu meu pai, ela engravidou. Se casaram, engravidou. Meu pai já tinha um casal, tá? Deu uma primeira esposa dele que faleceu. Aí ela engravidou de outro menino. Gente, e tinha uma história que ela contava, que ela sempre dizia, a palavra tem poder.
E ela disse, meu pai era muito assim, de jogar, passar a noite fora, de raparigar. E teve uma vez que ela se estressou tanto grávida, que ele já sabia, não sei se ele já sabia, eu não lembro. Se ele já sabia que meu irmão tinha aquela doença, meu segundo irmão tinha aquela doença de crescer a cabeça, ou só descobriram quando nasceu. Eu lembro que ela dizia que tinha uma frase que machucou ela muito, entendeu? Porque ela uma vez teve uma discussão com meu pai, né, em questão disso. Dele sair muito à noite, né, passar a noite fora, por causa de jogos, mulheres, essas coisas. E ela uma vez disse, se magoou muito com ele e disse, quando seu ratinho nascer, eu vou deixar ele aí e vou embora. E ela disse que aquilo machucou depois, né, ela pediu perdão a Deus, né, por essa frase, e meu irmão nasceu. Meu irmão nasceu no dia 3 de outubro de 93. Só que, gente, ele nasceu com aquela doença que cresce a cabeça. Fez ainda cirurgia, nasceu com um probleminha também de coração. Uma arma de probleminha nasceu. Fez ainda uma cirurgia, só que mesmo se ele ficasse vivo, ele ia ficar vegetando na cama. Aí Deus resolveu levar ele, entendeu? Passou acho que um mês e pouco vivo, e depois ele faleceu, tá, gente? E aí tem uma coisa que ela sempre machucou, que ela disse isso na gravidez, né? E ela disse que, ela me dizia que tava assim, né, os bebezinhos, né, que ficou os bebezinhos assim, tipo na incubadora. E elas que tava olhando assim, meu irmão, aí chegou um casal e falou bem assim com meu irmão, que não sabia que era filho dela. Falou bem assim, olha, aquele bebê ali parece um ratinho. E aquilo magoou ela muito. Ela disse que naquela hora chega a lágrima do casal e falou bem assim com meu irmão, que não sabia que era filho dela. Falou bem assim, olha, aquele bebê ali parece um ratinho. E aquilo magoou ela muito. Ela disse que naquela hora chega a lágrima desceu. Porque ela lembrou da frase que ela falou quando estava grávida, né? Então, a palavra tem poder. Aí depois do meu segundo irmão, que faleceu, né? Ela engravidou de mim, né? Engravidou de mim. E tanto foi que eu nasci. Meu irmão nasceu dia 3 de outubro de 93. E eu nasci dia 4, quase nascia na mesma data que meu irmão. Só que aí ela foi para a maternidade no dia 3 e eu nasci no dia 4. Eu nasci no dia 4 de outubro de 94. Tá? Aí por que do meu nome ser Miss Lane, né? Ela, com um tempo de nova, tinha uma menina aqui em Riachuelo, onde eu moro, que se chamava Miss Lane. Aí ela disse que o nome... Ela novinha mesmo. Aí ela disse, quando ela tivesse a primeira filha dela, ia se chamar Miss Lane. Aí, quem foi a primeira? A bonita aqui, né? Só que pra não ficar igual o nome da menina, depois do L é um M, um I, um S, um L, um A, um I, um N, um E. Aí pra não ficar igual com a menina, depois do L, ela botou um H, diz ela pra enfeitar. Porque ela sabia ler, né? Ela sabia que ficava Miss Lane. Tanto é que é o nome mais diferente, assim. Ó, Biscuit fica querendo me beijar, ó. Tá ali aprontando. E Biscuit aqui, ó, querendo me abraçar. Aí ficou Miss Lane, né? Aí ela tinha muito medo da gente nunca conhecer, de eu nunca conhecer meu irmão, né? Aí tanto foi que ela botou Miss Lane Christian para saber que era irmão de Fábio Christian. Ela tinha muito medo, né, da família levar ele para outro estado e a gente não chegar a conhecer ele. Só que ele ficou aqui mesmo na capital, tá, gente? Mais tarde eu chego lá. Aí ficou Miss Lane Christian dos Santos, né? Que o sobrenome do meu pai também é dos Santos, aí ficou assim. Pronto. Aí, passado 3 anos, veio quem? Minha segunda irmã. Aí, como o nome do meu pai é Miraldo, aí já tem tudo, né? Ela queria colocar com M também. Aí, minha prima, uma prima minha, chamada Luciana, ajudou ela nos nomes. Aí indicou pra ela uns nomes e ela escolheu Miss Lady. Aí, o nome da minha segunda irmã é Miss Lady Christian dos Santos. Por que Miss Lane Christian? Pra gente não se separar do nosso irmão, tá? Caso ele fosse para longe, ele saber que tinha essas irmãs aqui e saber, né, que o nome dele é Fábio Christian e da gente tem Christian também, para não se separar dele. Certo. Aí, passado 2 anos depois, minha mãe engravidou de novo.
Só que isso ela tentando um menino, tão sonhado o menino dela, que ela não teve. Teve o primeiro, tomaram dela a força, e teve o segundo, Deus levou, né? Aí ela teve o terceiro filho. Só que nesse terceiro filho não deu pra mostrar na ultrassom. Tanto foi que ela comprou um enxovalzinho todo amarelinho, todo verdinho, todo azulzinho. Porque ela sentia que disse que ia ser um menino, entendeu? Aí, quando nasceu, foi quem? Outra menina. Aí, pra combinar com o meu nome, com o nome da minha irmã, botou quem? Miss Lene. O nome da minha terceira irmã é Miss Lene. Porque aí já como eu já tinha, nós duas já tinha o Christian, ela decidiu não colocar o Christian mais na minha terceira irmã. Mas para não ficar, não combinar com o da gente, ela botou Miss Lene Cristina, tá? Cristina para combinar com o da gente. Pronto. Aí até aí minha prima ajudou ela, dando dica de nomes. Quando foi minha quarta irmã, como ela gostava muito de rádio, ela escutou o nome de uma pessoa no rádio chamado Mirani, né? Chamado Mirani. Aí ela decidiu colocar. E olha que presente maravilhoso. Outra curiosidade da minha família. Meu pai nasceu na data de 5 de fevereiro. Minha mãe nasceu na data de 5 de fevereiro. Os dois faziam aniversário no mesmo dia. Tá aqui, ó. E sabe quem nasceu dia 5 de fevereiro? Mirani. Mirani nasceu no dia 5 de fevereiro de 2002. Ela sempre dizia que Mirani era o presentinho dela. Ai, biscuit. Aí ficou Mirani. Aí pra também combinar com o nome da gente, ela botou Mirani Cristiane dos Santos, né? Ficou o nome da minha irmã mais nova. Aí, depois também de Mirani, aí ficou o pessoal enchendo a cabeça dela. Dê a ela, Isa. Enchendo a cabeça dela pra ela ligar, que ela já tinha arrumado de filho, não sei o que. Então, ela não teve o tão sonhado menininho dela, né? Ficou apenas meu irmão, que ficou morando com os parentes dela. Tira aí da boca dela. Teve o outro, né, que Deus levou. E ela teve apenas nós 4 de mulheres. Não teve o tão sonhado menino dela. E teve a primeira neta, né, que foi Mari, que ela ainda conheceu, né, e foi uma menina. Só que aí depois que minha mãe faleceu, foi que nasceu, né, Diego, que é o xodó do avô. Né, gente? Sim, aí voltando à história do meu irmão. Depois que ele ficou adolescente lá, né, que ele começou a dar um trabalhinhozinho. Aí foi que a família começou, né, a entrar em contato com ela, pra gente conhecer ele. Aí foi quando ele começou a vir. Hoje em dia a gente se dá super bem. A gente não tem aquela proximidade pelo fato dele morar assim, um pouco longe, né, que ele mora na capital, a gente mora no interior. E pra mim sair daqui também pra ir visitar ele é mais ruim, entendeu? Ele também já tem um menininho dele, ele trabalha, ele tem um menino chamado Theo, tem 2 anos, Theo. Tá? Eu espero que quando você estiver grande você veja esse vídeo, você saiba que você teve uma avó maravilhosa, apesar de não ter te conhecido, tá? Mas ela ia amar te conhecer, pois ela era apaixonada, minha mãe era apaixonada por criança. Oi! Na minha casa, só vivia cheia. Mulher, eu tô conversando. Cheia de menino. Mas você pensa que era atrás de mim, das minhas irmãs? Não.